Começa agora o programa Isso Tem Fundamento Louro, aqui na Rádio e TV Aprasc, um programa que esclarece dúvidas dos associados. Apresentação, advogado Cabo Lourival João, da Coordenação Jurídica da Aprasc. Bom dia a todos os nossos radiovintes, nossos telespectadores da Rádio e TV Aprasc. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês, reiniciar esse bate-papo semanal, né? Queria iniciar cumprimentando o Maurício, o Rodrigo, a Ana, o Matheus, a Bianca, toda a nossa equipe de comunicação aqui da Aprasc, que faz toda essa estrutura, né, que cria toda essa condição para que a gente possa estar aqui e interagir com vocês de uma maneira assim mais profunda, onde vocês podem nos ver, nos ouvir, perguntar e receber respostas, né, dentro do contexto e dentro da nossa realidade. Eu hoje vou procurar responder as respostas que estão mais frequentes no nosso chat de perguntas, é isso, né? Eu não sei se já tem alguma aí na agulha, Maurício. Ainda não. Tá ok. Então, assim, antes de mais nada, eu vou conversar com vocês sobre ações coletivas e ações individuais. Hoje existe uma mística, uma crença, um descrédito muito grande nas nossas ações coletivas em virtude da forma como elas foram conduzidas no passado. Hoje, muitos dos nossos associados, eles desacreditam no encaminhamento dado pelo setor jurídico da Aprasc com relação a as ações coletivas, né? Na realidade, por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, e a gente constatou isso e vai corrigir isso para que no futuro, caso haja a necessidade de se propor alguma ação coletiva, isso não volte a acontecer. Primeiro, nós vamos deixar claro qual ação está sendo impetrada, do que é que se trata, enfim. E o mais importante, como todas elas têm um custo para o associado, qual será o valor dos honorários, para que fique estabelecido com antecedência o momento em que se tenha a felicidade de se ganhar uma ação como essa, possa sim realmente ganhar a ação, né? E não ter que ficar com esse risco de no futuro tendo que estar uma despesa ou um gasto que não é esperado e que venha a atrapalhar de repente até o nosso orçamento cotidiano, né? Então, para isso a gente está se preparando para que daqui para frente, doravante, nas próximas diretorias que venham a suceder a gente, não aconteça mais isso que aconteceu no passado. Ou seja, vai ser muito bem definido o percentual que vai ser cobrado, a ação que vai ser cobrado, a autorização do associado para que isso aconteça, e ele vai poder, ele mesmo, acompanhar da sua casa, através do seu terminal de computador, pela internet, como está o andamento da sua ação, de qual ação que ele está, da ação que ele esteja participando. Assim, muitas vezes algumas vantagens não são colocadas, até porque não existe interesse. Se eu sou um advogado e quero trabalhar e quero conquistar o associado para que ele, ao invés de participar da ação coletiva, ele me procure para que eu apresente individualmente a sua ação, é lógico que eu jamais vou mostrar quais são as vantagens que ele teria se tivesse feito uma ação coletiva. Uma das vantagens que se tem é que não existe pagamento de custas judiciais quando a ação é coletiva. No caso de uma ação individual, não tem como fugir do pagamento de custas. Por quê? Porque para que a justiça hoje isente do pagamento de custas, tem que ser provado a hipossuficiência, ou seja, que o cidadão que vai entrar com a ação não tem condições de arcar com os custos. E para que isso aconteça, o valor da remuneração tem que ser um valor muito abaixo do que hoje a gente ainda recebe nas fileiras da Corporação da Polícia Militar. Então, hoje eu acredito que tem alguns associados que entraram com ações individuais e vão receber, logicamente, do seu advogado, em certo momento, uma requisição para que apresente uma série de documentos, dentre eles
a folha de pagamento, vencimento, declaração de imposto de renda, às vezes, enfim, uma série de situações para que prove a hipossuficiência. E fatalmente não vai se conseguir se provar. E aí sim vai se pagar as custas judiciais. Uma outra situação que ocorre é que quem entra com uma ação tem um risco. Claro, a gente vai entrar com uma ação, não quer dizer que está 100% certo de que vai ter sucesso naquela ação. Se for uma ação individual e por acaso o Estado, porque as nossas ações de funcionário público é contra o Estado. Não existe ação nossa contra uma concessionária, não, é contra o Estado. Todas as ações de funcionários públicos, fatalmente, é contra o Estado. Então, o Estado, logicamente, tem os seus representantes legais, os seus procuradores. E em caso de a demanda ser vencida pelo Estado, existe os honorários de sucumbência. O que são honorários de sucumbência? Se eu ganho a ação, o Estado perdedor paga para os advogados os honorários de sucumbência, ou seja, o percentual da perda, do montante perdido, vai ser pago para o advogado da parte contrária. Por que eu estou dizendo isso? Numa ação coletiva não existe honorários sucumbenciais, ou seja, caso a ação que for impetrada em seu favor você não tenha sucesso, você não vai ter nenhuma despesa. Numa ação individual é diferente. Se você não tiver sucesso nessa ação, você vai ter sim que pagar para o advogado da parte contrária os honorários referentes ao valor que estava sendo pleiteado naquela ação. Então, além do que toda ação contra o Estado, existe no ordenamento jurídico um remédio chamado o recurso necessário, ou seja, o Estado é obrigado a recorrer de toda ação em que ele for derrotado. Então, nesse caso, o que acontece? Cada vez que a gente tem sucesso numa ação, imediatamente nós vamos ter que discutir isso num segundo grau de jurisdição, ou seja, fatalmente, nós ganhando a ação, o Estado vai recorrer e precisa que esse processo seja acompanhado, então, numa segunda instância, no Tribunal de Justiça. E isso, a associação tem toda a estrutura jurídica para que haja esse acompanhamento, para que haja esse trabalho e para que seja garantido, né, no final, que a gente vai ter sucesso naquela ação que está sendo pleiteada. Fora isso, nós temos ainda a força política da própria associação, que interfere diretamente durante um julgamento, levando ao conhecimento do juízo, levando informações, né, do que está acontecendo, do que é que se trata, porque às vezes quem está lá atrás daquela mesa com uma caneta para julgar o processo não tem conhecimento de como aconteceu, de como se chegou naquele direito que está sendo pleiteado. Então a associação tem toda uma estrutura, através também junto com o nosso jurídico, para pedir audiências com o juiz da causa, para sentar com ele, para conversar, não para interferir na decisão ou na sentença que ele vai proferir lá na frente, mas sim para levar o conhecimento dele à realidade de como se chegou a esse direito, à busca desse direito. Então, tudo isso são coisas assim que é muito difícil, né? Muito difícil para um advogado numa ação individual ter essa estrutura para cuidar de tudo isso. Ou seja, ele até vai cuidar, mas claro que alguém vai arcar com essas despesas. E logicamente vai ser o dono da ação, né, o autor da ação ou o funcionário. Então eu estou colocando isso porque nós até agora, como eu falei anteriormente, ainda durante a nossa gestão, nós ainda não protocolamos, não fizemos nenhuma ação coletiva. Isso não quer dizer que não vai acontecer, até porque a gente já tem 2 ou 3 teses que estão em andamento e bem provável vai ser feita uma Assembleia, uma Assembleia Geral Extraordinária, caso se decida realmente que elas serão dadas andamento, né? E serão consultados os associados, né? Então, com base nisso, eu estou me antecipando e trazendo para os associados algumas das situações em que são vantagens para o associado, que são vantagens para quem faz parte de uma associação e que normalmente é deixado relegado a um segundo plano ou não é mostrado por aquele advogado que pleiteia, né, a conquista do cliente por apresentação de uma ação individual. Vamos ver se nós já temos alguma coisa, Maurício? Só um minutinho, vamos dar uma olhadinha aqui na
nossa... Eu conversava no último programa, nós falamos ainda, existe e tem aumentado bastante as perguntas com relação a isso, que é com relação à alteração feita pela Lei 765, que alterou o valor dos vencimentos daqueles nossos reformados, né? Que foram reformados, já o próprio nome já diz, né? Que foram para a reserva por incapacidade. Então, nós estamos agora aguardando com ansiedade que a Lei de Proteção Social dos Militares, que está sendo elaborada para ir para a Assembleia, ela vá o mais rápido possível, porque nós acreditamos que com a ida dela para a Assembleia, muitas coisas podem ser corrigidas. Dentre elas, essa situação que no meu entendimento foi uma distorção gritante, né? Primeiro porque é um momento em que o reformado, o policial, que pode ser eu amanhã, pode ser qualquer um de nós, mais precisa, né? Que é quando a gente está gastando com medicamentos, com exames, enfim, quando a gente está cuidando da saúde da gente, né? E neste momento, o governo do estado, o governo manda um projeto de lei e além de não dar nenhum valor a mais, ele ainda retirou 15% do valor que vinha sendo recebido pelos nossos reformados. Então, ao longo de 8 anos, a gente está passando por uma situação bem difícil no estado, isso principalmente os RR, os reformados, os pensionistas estão sentindo isso na carne com muito mais força, né? Porque nós não tivemos a reposição, tivemos uma reposição de 21% no ano de 2021 para 2022, que não, em momento algum, repôs as nossas perdas, né? E muito pelo contrário, a defasagem hoje é enorme. Tivemos, além de toda essa defasagem, um aumento no desconto do IPREV, então tem alguns reformados que ainda em virtude da sua moléstia estão isentos do pagamento do IPREV, mas muitos não estão. Muitos a sua reforma, o seu problema de saúde não se enquadra dentro do que a legislação pede para que tenha essa isenção, então ele continua contribuindo, ou seja, passou da contribuição de 2%, 3% para 14%, então aumentou o desconto na sua folha em torno de 10%, e mais 15% que o governo anterior, o governo do Moisés, através dessa lei, a 765, tirou. Então chega além de toda essa perda salarial dos últimos 8 anos, ainda teve uma perda direta de quase 25% do seu poder aquisitivo. Ou seja, hoje o reformado, lógico que os RR todos passam por uma situação bem complicada com relação à condução da remuneração, de como está sendo conduzida a nossa política econômica no que tange ao vencimento dos praças, né? Mas no caso dos reformados, eles foram atingidos com muito mais força, com muito mais radicalidade, né? Porque além dos descontos normais que nós RR tivemos e estamos sentindo na carne, eles, além de todos esses descontos, eles ainda tiveram mais 15% de perda dos seus vencimentos. E isso, para quem, como eu falei anteriormente no início da minha conversa, principalmente para aquele que é o momento que mais precisa, que é um momento que está gastando com remédio, que está gastando com exames, que está gastando, enfim, que não pode fazer nada a não ser, já fez o seu papel como servidor do Estado e agora que está na inatividade, reformado por uma incapacidade que o deixa sem condições laborais, né? Ele ainda tem essa ingrata surpresa por parte de quem comanda o Estado e que deveria estar valorizando ele nesse momento. Então, só para concluir, a gente está aguardando com bastante ansiedade a remessa desse projeto de lei do Fundo de Proteção Social dos Militares, para que a gente possa então se debruçar sobre ele e fazer um estudo para buscar, né, uma solução que pelo menos reponha isso que foi retirado injustamente dos nossos reformados. Gente, o nosso programa está chegando ao fim, é um programa rápido, um bate-papo assim, mais para informar o nosso associado, os nossos pensionistas, os nossos reformados e os nossos policiais militares de maneira geral do que está acontecendo. Eu quero deixar um abraço a todos, desejar uma
Ótima terça-feira e que Deus abençoe a todos. Um abraço. Você ouviu o programa Isso Tem Fundamento Louro, com o Cabo Lourival João, o Cabo Louro.